Como eu virei uma farmacêutica? Oi, gente. Farmacêutica. Oi, gente, meu nome é Daniela, eu sou farmacêutica e hoje eu vou te contar como que eu virei farmacêutica. Você já se perguntou como que alguém decide fazer alguma profissão? Nossa, assim, você tem 20 e poucos anos, ou então 17 anos, né, quando você sai do ensino médio, 18, aí você fala assim, nossa, agora eu tenho que decidir a profissão da minha vida. Isso que eu vou seguir durante toda a minha vida. Mas o que ninguém te conta é porque a gente pode trocar, a gente pode mudar, porque no meu ensino médio eu queria fazer história e acabou que eu fui para a área da saúde e virei farmacêutica. Atualmente, hoje, eu trabalho em hospital, eu sou farmacêutica hospitalar, eu trabalho em gestão de OPME, que é órtese, prótese e materiais especiais, mas assim, nem sempre eu quis trabalhar em hospital, então na verdade o hospital surgiu pra mim na pandemia, durante a pandemia eu arrumei estágio em hospital, e assim, eu gostei, me apaixonei e tô lá até hoje, mas assim, foi um grande achado, mas anteriormente eu pensava em ser perita. Tudo aconteceu quando eu comecei a fazer o curso preparatório para o Enem, na minha época, eu acho que é assim até hoje, a gente fazia SISU e tudo, tinha o ProUni, tem o FIES, né, então foi assim que eu entrei, foi por meio do FIES. Então o que aconteceu primeiramente? Eu passei na Federal, em Diamantina, mas pra vocês terem uma noção, passei em fisioterapia, porque durante o meu cursinho, eu decidi que eu não queria fazer história e que eu me adaptava melhor na saúde, na área da saúde, eu falei que quero na área da saúde, quero na área da saúde. Só que eu não tive condições nem de ir pra Diamantina para poder fazer a matrícula. Então, no meio disso tudo, ainda não tive essa condição financeira para poder ir. Eu falei, se eu não tenho nem para poder ir, quanto mais para me sustentar lá, longe da minha família, longe dos meus amigos. Então, não era um lugar que eu me encaixava. Então, aí eu comecei a pesquisar cursos aqui em Belo Horizonte, qual faculdade era melhor, aonde eu ia me adaptar mais. Então, foi por meio de vídeos no YouTube, inclusive por isso que estou fazendo esse, que eu consegui encontrar a faculdade de farmácia. Então, eu estava muito na dúvida se eu ia fazer biomedicina ou se eu ia fazer farmácia. Eu optei pela farmácia porque, entre os vídeos que eu assisti, falaram que é um curso mais fácil de arrumar estágio, gente. E eu, assim, eu precisava muito de um emprego. Então, assim, meu pai era sozinho, eu queria ter minhas coisas também. Então, eu decidi, falei assim, eu vou me decidir, eu vou fazer farmácia. Beleza, então, fui por esse caminho. Então, eu sabia que ia fazer farmácia. Beleza, cheguei na faculdade, eu passei no segundo semestre de 2016 e aí eu fui pra poder fazer o ProUni. Gente, pasmem, eu não consegui. Por que eu não consegui? Porque eu morava de aluguel na época. E aí, o dono da casa, ele não quis fazer o contrato de aluguel, então não tinha contrato. Eu sei que muitos aqui, uma realidade do Brasil, que hoje não tem contrato de aluguel. Então, assim, igual muitas realidades, eu também não tinha um contrato de aluguel. Então, era tudo combinado, era tudo na fala. Então, mas só que pro ProUni precisava. E aí, beleza, gente, foi meu primeiro baque. Não consegui fazer, mesmo passando com 75% de bolsa, eu não consegui. Então, beleza. Então, o que a Diva fez foi estudar novamente. E aí, por muito pouquinho, eu ia tentar o FMG, mas eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou logo fazer um FIES. Liguei pro meu primo e falei assim, vamos fazer um FIES e vamos tentar entrar nesse curso. Mas um pouquinho antes, eu estava tão alucinada por querer fazer o curso que eu fiz um pouco de técnico em química. Então, não deu todo o tempo do curso, eu saí, fiz só 3 meses, eu passei logo. E eu falo, para o FIES, eu não precisei do contrato da casa. Eu fiz um informal, eu mesma que fiz, inclusive. O dono só assinou, não foi em cartório e tudo. Eu falei com ele que era informal mesmo e passou. Gente, graças a Deus, estou aqui com o meu diploma. E assim, gente, foi uma situação muito ruim. Mas beleza, eu não consegui a bolsa, mas hoje eu fiz o FIES e... Pra mim foi até melhor, já tô resolvida com isso. Então, comecei a faculdade. E se eu achava que meu problema era entrar, é porque eu ainda não tinha começado a faculdade. Gente, lá dentro eu comecei a observar que o desafio não era entrar, o desafio era passar em todas as matérias. E eu não podia levar pau, porque era uma faculdade particular. E se eu levasse, eu teria que pedir ajuda do meu pai para pagar o curso. Então, o que eu fiz? Porque eu trabalhava todo domingo na feira hippie, para poder me ajudar nas passagens, no almoço, que eu tinha que às vezes ficar lá estudando. E beleza, aí fiz. Passei nas matérias e eu te falo, gente, é muita química. Então, se você quer fazer farmácia, você tem que, pelo menos, gostar de química. Porque, assim, gente, é muita química mesmo. Mas vale muito a pena, porque é um curso muito gostoso. Então, você começa com anatomia, deixa eu ver se eu lembro. Eu lembro de pouco, assim, gente, mas você começa com anatomia, fisiologia, são matérias mais gostosinhas. E depois começa química analítica, química farmacêutica, patologia, farmácia clínica, então tudo. Quando foi no meio do curso, eu comecei a entrar nas áreas dos estágios. Então, eu fiz estágio em manipulação, fiz estágio em drogaria, fiz estágio em todas as áreas, assim, possíveis da farmácia.
E na farmácia hospitalar eu consegui um estágio remunerado, então para mim era ótimo, beleza, isso era 2019, eu estava quase formando, falei assim, vou continuar nesse estágio aqui, e aqui eu mato todos os estágios, tá tudo bem, tudo resolvido. Mas, gente, quando eu entrei a primeira vez no hospital, eu descobri que, assim, eu amava o hospital, tá? Eu amava fazer a admissão dos pacientes, eu amava ir aos pacientes, conversar. Era o que fazia o meu dia. Então, assim, eu amava aquele lugar. E aí entrou a pandemia. Eu também passei por um momento muito difícil em 2019. E assim, aí logo quando entrou a pandemia, eu me descobri que eu ficava assim mais tempo ainda no estágio, né? Porque foi tendo um boom de nenéns. Então as meninas que eram auxiliares de farmácia foi engravidando, a gente não podia mais ir até o paciente, então a gente ficava ali montando fita para poder fazer todo o atendimento da farmácia e sair. Gente, tinha vezes que ia os estagiários e uma pessoa na farmácia. Sem mentira, porque quem não estava grávida estava de Covid. Então era muito atestado. Então a gente passou por muito perrengue. Foi assim, uma época muito difícil. Uma época sem funcionário, uma época que a gente foi enfrentando, tinha inventário. Então, assim, a gente deu conta. Então, o hospital estava cheio também. Diminuiu as cirurgias? Diminuiu. Mas logo em seguida voltou, tá? Bombou e tudo. Então, diminuiu um pouco a cirurgia, mas aumentou os pacientes. Então, logo aquele fluxo da farmácia central, que é onde a gente faz as fitas, foi durante todo o atendimento. Aí, beleza. Aí, quando foi fazendo o não estágio, eu virei para minha coordenadora da época e falei assim, olha, eu vou precisar... eu não estou mais com o emprego da feira, né? Porque a feira RIP tinha parado. E eu queria uma oportunidade mesmo de virar auxiliar de farmácia. Então foi aí que ela me deu essa oportunidade. Eu virei auxiliar de farmácia. E depois ela me chamou para ser farmacêutica. Então eu fiquei um bom tempo sendo farmacêutica. E conforme o meu crescimento, eu fui aumentando e tudo. Aí hoje eu sou supervisora lá no hospital. É um curso que você consegue aproveitar. É um curso que você tem oportunidades de trabalho, que você consegue trabalhar em qualquer lugar. Você consegue tanto indústria alimentícia quanto em hospital, drogaria. Você consegue fazer o seu negócio, estética, tudo. É um curso que, se você souber, você vai conseguir crescer nele. Você está querendo cursar farmácia? Pesquise, gente. Pesquisa o salário, pesquisa a rotina, pesquisa tudo, 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 tudo. E assim, o momento é nos estágios. Olha, você quer realmente fazer aquilo? Você realmente se identificou com aquele local que você trabalha? Não vai somente pelo salário, porque eu já vi pessoas que aceitam emprego só por conta do salário e sai porque não é aquilo. Porque o hospital é muito difícil. Eu falo que são todos, a não ser que seja uma clínica, eu acho que clínica é um local mais tranquilo, porque eu falo que também eu passei um período em clínica. Então, assim, foi lá onde eu vi que realmente é mais tranquilo, mas eu não consigo ficar parada, eu gosto muito de hospital. Então, assim, nem tudo são flores. Farmacêutico, eu acho que qualquer lugar que ele vai trabalhar muito. Então, pesquisa antes de ir, aproveita os estágios, aproveita a faculdade. Não é um curso fácil, é um curso muito difícil. Mas, assim, se você quer, se você gosta, aproveita, vai. Porque, assim, é muito prazeroso fazer. Eu gosto demais. Eu consegui, assim, muitas amizades durante o curso. E no trabalho também, a gente enfrenta, nem tudo são flores, a gente enfrenta muita coisa, tem que lidar com o médico, com o paciente. Qualquer errinho nosso pode sim matar alguém. Então a gente tem que ter muito juízo, muito, muito mesmo, gente. Então era isso que eu queria falar pra vocês e me apresentar também aqui nesse canal. Então é isso, beijos!